gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que mais me decepcionaram em 2025. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os meus links de afiliado que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então te agradeço demais. Gente, esse vídeo de decepções, eu sempre gosto de começar ele dando um aviso, tá? Não entenda esse vídeo como um ataque pessoal, tá? Se o seu livro favorito da vida, ou mesmo um livro que você leu e amou muito, aparecer aqui, tá tudo bem, tá? Como diriam as meninas do Entre Amigas, se você gostou, você venceu, tá? Gosto é pessoal, tá? É a minha opinião, não estou falando que esses livros são ruins, não tô atacando quem leu e gostou, tá? É apenas a minha opinião. Tanto que eu nem gosto de usar mais o título de piores leituras. São leituras que eu tinha algum tipo de expectativa e eles me decepcionaram. Uma vez ou outra eu falo que um livro foi um livro que realmente foi uma leitura que eu considero que seja ruim. Mas é ruim pra mim, tá? Tanto que, sei lá, o primeiro colocado é um livro que eu achei ruim, mas é ruim pra mim. Tanto eu sei que é ruim pra mim que eu recomendo vocês ficarem até o final desse vídeo, que o primeiro lugar vai surpreender vocês muito, porque é um livro que muita gente ama, de uma autora que muita gente ama. Como é que vai funcionar esse vídeo? Tenho 5 livros pra mostrar pra vocês. Eu vou começar do quinto colocado ao primeiro colocado. Então, o quinto colocado é o que menos me decepcionou entre os livros que me decepcionaram, e o primeiro lugar é o livro que mais me decepcionou. Eu vou começar com o quinto lugar, que também apareceu no vídeo de melhores leituras de fantasia de 2025. É a primeira vez que isso acontece. Eu tô falando de Filhos de Aflição e Anarquia, o terceiro volume da série Legado de Orisha, da Tomi Adeyemi. Eu vou repetir parte do que eu falei no meu vídeo de melhores fantasias, que se você não assistiu eu vou deixar linkado nos cards. É uma história que eu gostei muito, tá? É um livro muito bem escrito, é um mundo interessante, a construção ali na história é muito interessante. A minha questão, e foi o que me fez colocar esse livro também nessa lista de decepção, apesar de eu ter dado 4 estrelas pra ele. Então, por exemplo, a gente não tem nessa lista livros de 3 estrelas, a gente tem esse livro específico que eu queria mencionar aqui, que eu dei 4 estrelas, e os outros livros são todos 2 estrelas ou 2 estrelas e meia, se eu não me engano, mas acho que todos são 2 estrelas. Por que eu decidi colocar esse livro também neste vídeo? Porque por mais que a história seja muito interessante, ele é para ser um livro de conclusão de trilogia. Só que ele não conclui bem a trilogia, né? A autora insere uma nova história aqui. Então, se ele fosse o terceiro livro de uma série com 4 ou com 5 livros, funcionaria muito bem. A questão é que a autora insere novos elementos aqui que sim, são muito interessantes mesmo, mas aí ela não desenvolve bem nem os elementos que estão nessa história nova que ela está inserindo, nem o restante da história que ela já veio construindo dos outros livros. Ele é um livro que ele é mais curto que os livros anteriores, ele insere novos elementos que são importantíssimos para esse livro, mas ele não conclui muito bem nem a história desse livro, nem o restante da trilogia. Então eu acho que como conclusão ele não funciona. Ele tem cara de livro que é meio de série. Ele não tem cara de livro de conclusão. Mas como ele é uma conclusão de uma trilogia, eu fiquei com esse gostinho amargo. Apesar dele ser um livro muito bem escrito, com uma construção de um mundo interessante, os novos elementos que ela coloca são interessantíssimos, mas a autora não desenvolve bem, então assim, e não dá um final digno para a história que ela veio construindo, assim. Então eu fiquei com essa sensação de que tava faltando coisas, que seria muito mais interessante se sim ela inserisse esses novos elementos, mas se ela focasse esse livro nisso, na construção desses novos elementos, e concluísse a história dela com o próximo livro que fosse. Então, por conta disso, eu achei que teve algum problema de execução. Eu não sei se foi ocorrido, eu não sei se a autora demorou pra escrever, o que aconteceu, mas
ela meio que se perdeu, o que é uma pena, porque é uma trilogia muito boa e que eu recomendo muito a leitura, que inclusive eu resenhei os 3 livros aqui no canal. Então, se você quer saber com um pouco mais de detalhes a minha opinião sobre os 3 livros, eu vou deixar as resenhas listadas aqui embaixo na descrição. Em quarto lugar tá O Segredo da Empregada, da Freida McFadden. Eu fiz resenha dos 3 livros da trilogia Empregada aqui no canal. Vou deixar a resenha linkada aqui embaixo na descrição também, para vocês assistirem. O que acontece? O primeiro livro ele é muito interessante, tá? Ele tem uma trama ali que te envolve. E aí, quando chega no segundo, o que me irritou nessa história foi que a autora meio que subverte toda a construção que ela faz no primeiro livro, que era uma discussão sensacional. Ela meio que inverte isso e usa um discurso que não me agradou muito, sabe? Ela meio que faz uso do mesmo plot, só que de um jeito diferente. Eu não posso falar claramente o que é, pra não dar nenhum spoiler, mas assistam a resenha que lá eu falo um pouco mais da minha opinião. Não dou spoiler lá também, mas no primeiro livro a gente tem uma trama que discute abuso, violência contra a mulher. E nesse segundo livro ela vai nessa mesma linha, só que de um jeito mais problemático. Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionada. Me pareceu muito que a autora escreveu esse primeiro livro, ele fez sucesso e ela decidiu rapidamente tirar um segundo do bolso pra poder vender rápido, e ela só repetiu o mesmo plot, mudando algumas coisas, e aí ela esvaziou o discurso que ela tem no primeiro livro completamente. Tanto que o terceiro livro, ele não é tão bom quanto o primeiro também, mas ele é, sim, muito interessante. Mas o segundo eu não entendi o que aconteceu até agora. A escrita da Freida McFadden é muito boa, ela é muito envolvente, mas assim, esse segundo livro não funcionou comigo. Agora vamos ao pódio. Em terceiro lugar tá A Escolha, e em segundo lugar tá A Elite, os dois da série A Seleção, da Kiera Cass. A Seleção, gente, começou como uma trilogia que vai contar ali a história da América, e os próximos livros parece que são a história da filha dela. Eu vou encerrar a minha trajetória de A Seleção por aqui, tá? Quando eu li o primeiro livro, eu li ele assim já depois de muito tempo que passou o hype. Na época da hype eu queria ler, mas acabou não rolando. E aí eu ganhei esse livro num sorteio. Durante a pandemia eu pensei, por que não? Li o primeiro livro e adorei, tá? Se eu não me engano, o primeiro livro apareceu na minha lista de melhores leituras do ano que eu li. Eu gostei bastante, assim. Era uma história que eu tava precisando. Leve, que eu não precisava pensar muito, super clichê. Tinha, sim, os seus problemas do cara fazer um reality show pra montar um harém, né? Porque é essa que é a verdade. Mas funcionou porque eu tava precisando ali naquele momento. E aí esse ano eu falei, tá, vou concluir a trilogia. Li o segundo e o terceiro livro. E aí já não caiu tão bem. Eu acho que a pandemia afetou muito a mente da gente, talvez. Embora, assim, é uma história bem escrita, que a autora consegue prender a nossa atenção. Eu dei algumas gargalhadas, mas acontecem algumas coisas nesse livro que, assim, não, tá? Só não. Eu tomei raiva de personagem que eu tinha gostado. Assim, não dá. Não, e eu comecei a tomar raiva nos outros livros dessa história do cara ter um harém pra escolher uma esposa. Porque o príncipe diz que não concorda com isso, mas ele se beneficia disso, né? É bem um livro homem fazendo homem, tá? Ele pega todas e ele fala, não gostei, não funcionou, não caiu bem. Comecei a questionar até a nota que eu dei pro primeiro livro, porque assim, só não, tá? Não, apenas não. E aí, em primeiro lugar, o livro que mais me decepcionou em 2025 foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Gente, foi meu primeiro contato com a escrita da autora, tá? Eu achei que ela escreve muito bem, tá? Eu não leio tantos romances assim, mas tem um tipo de romance que eu gosto, que não é o que esse livro me entregou, tá? Esse livro é vendido enquanto romance romântico, mas a única coisa que eu vi aqui foi tesão. E nesse caso é um pouco mais problemático, porque assim, não o livro é vendido enquanto uma história de amor, né, um romance, e eu não consegui entender por que os dois estão juntos, tá? Um só acha o outro gostoso, é só isso. E os dois têm a mesma profissão, os dois são escritores. E não ficou claro o que um admira no outro, nem se um admira no outro o próprio trabalho. Então assim, eu fiquei com um pouco de preguiça, tá? 10 páginas do livro eu já tava com raiva, com ranço.
Então, assim, não gostei, não funcionou pra mim. E depois eu não li mais nada da autora, mas eu fui num evento, num Mochilão Record, que eles falaram a sinopse de um outro livro da autora. E a sinopse que eles deram é a mesma sinopse, muito parecida com o livro que eu li. Então, assim, ela tá escrevendo o mesmo livro várias vezes. Se ela estiver escrevendo o mesmo livro várias vezes, eu quero que você que é fã de Emily Henry e acha que eu preciso dar uma nova chance pra autora, faça um favor pra mim. Me conta aqui embaixo nos comentários qual o livro dela que não tem essa mesma sinopse. Porque eu não quero ler o mesmo livro de novo, porque eu sei que eu não vou gostar, já não funcionou. Então, assim, pra evitar problema, tá? Me indique o livro dela que não tem a mesma sinopse que Leitura de Verão. Porque ele falou a sinopse de outros 2 livros dela e era a mesma coisa que eu li. Eu falei, mas eu li esse livro, mas não é esse livro. Então, assim, eu não entendi se ela tá escrevendo o mesmo livro várias vezes, com personagens diferentes, ela muda uma ou outra coisa. Qual ela que é? A Emily Henry e a Stephanie Meyer estão assim? Porque a Stephanie Meyer já lançou Crepúsculo 4 ou 3 vezes, né? A Emily Henry tá fazendo a mesma coisa? Eu não entendi. Então, assim, indique um livro da Emily Henry que não seja igual Leitura de Verão, tá? Eu gosto de romances com histórias profundas. Eu quero ver por que os personagens gostam um do outro. Tá, atração física é importante? É, mas eu quero ver o que eles admiram um no outro. Se você vai me entregar um livro de romance. Se você vai me entregar um livro que é 2 pessoas com atração física, ok. Mas romance, pra mim, não é isso, tá? Eu gosto de histórias que me deixam impactada. Não só com a história do casal ali, mas com outros personagens que estão ali em volta deles. Normalmente é esse tipo de livro de romance que eu tendo a gostar mais. E no caso, Leitura de Verão, não é isso? Fãs de Emily Henry, não me odeiem. Bom, gente, é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários qual livro mais te decepcionou em 2025. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha ele pros seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses vídeos que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.